Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar da responsabilidade patrimonial. Ela vem prevista lá no capítulo 5 do título 1 da execução em geral, né? E os dispositivos legais que disciplinam essa matéria são os artigos 789 a 796 do Código de Processo Civil. De início, cabe ressaltar que a obrigação do devedor ela é pessoal, mas a responsabilidade ela é sempre patrimonial, o que vale dizer que a execução ela objetiva exclusivamente parcela patrimonial do devedor. Sem patrimônio, não há que se falar em execução. A responsabilidade patrimonial ela vem muito bem definida no artigo 789 do CPC, que reza o seguinte: o devedor ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Bem, é importante se ressaltar que as restrições definidas no nosso ordenamento jurídico são aquelas que se referem aos bens impenhoráveis ou inalienáveis, cuja gradação vocês encontram lá no artigo 833 do CPC e seus incisos, parágrafos, que eu inclusive estou apontando aqui no nosso slide, mas que serão objeto de estudos por ocasião da análise da expropriação e da penhora propriamente dita. Então, o que vale ressaltar, a execução ela é sempre direcionada contra o patrimônio do devedor e não contra a pessoa do devedor. A única exceção que se faz a esse quadro, a essa situação, é com relação à execução de alimentos. Na execução de alimentos, inclusive nós já estudamos a execução do alimento lá no cumprimento de sentença, e eu já fiz em sala de aula uma breve distinção com o alimento previsto em título executivo extrajudicial, mas no que tange a possibilidade de prisão do devedor. Mas eu quero ressaltar que a possibilidade de prisão do devedor ela tem o objetivo apenas coativo e não satisfativo, que significa, mesmo que o devedor vá preso, é uma prisão civil, não exime ele com relação à dívida existente, ou seja, ele é preso e ainda assim fica com a obrigação de pagar, e essa obrigação de pagar ela pode ser refletida posteriormente no patrimônio que ele possua. Além do patrimônio do devedor, o nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 790, ele também estabelece que estão sujeitos à execução os bens. E aí vamos, caso a caso, analisar para vocês. Em primeiro lugar, do fiador. O fiador é um devedor comum. Alguns doutrinadores, inclusive, eles estabelecem, eles afirmam que o fiador é o devedor principal, porque a dívida contraída acaba realmente se aperfeiçoando juridicamente em função dele, que é o garantidor. Ou seja, ele se obriga perante o credor a cumprir a obrigação assumida pelo seu afiançado.
caso ele não o faça. Ou seja, é ele que diz para o credor: olha, se ele não pagar, pago eu. Então, em tais condições, o fiador também responde com o seu patrimônio, presente e futuro. A fiança, ela é uma figurinha da cadeira de direito civil, vocês já devem ter, já estudaram por ocasião das obrigações, contratos e obrigações, né? E é decorrente de um título extrajudicial, porque ela surge através de um pacto convencional com regras bem definidas que precisam ser atentamente analisadas e observadas. Em especial, tem dois pontos fundamentais dentro da fiança que na sua formação ela precisa ficar muito bem definida, que é se ela está sendo constituída com renúncia ou não do chamado benefício de ordem. Esse quadro e essa situação assume especial relevância, principalmente caso o fiador venha a ser executado e sofra a apreensão judicial dos seus bens. Através desse benefício de ordem, se entende uma prerrogativa legal que é conferida ao fiador de ver antes de ser expropriado os seus bens, que ele possa indicar bens do devedor livres e desembargados de ônus na comarca da execução, para que eles primeiro sejam expropriados, discutidos como forma a lei, como bem define a lei. Mas para que isso ocorra, ele tem que realmente ter não renunciado ao benefício de ordem. Se ele renunciou, só cabe a ele uma situação para evitar que o seu patrimônio seja expropriado. Expropriação é a transformação do bem em dinheiro para satisfação do direito do credor. Nesse caso, ele paga a dívida e se subroga nos direitos do credor, e no mesmo processo, em regresso, ele poderá executar o seu afiançado. É a regrinha que você observa lá no artigo 794, caput do parágrafos 1º a 3º do CPC. Então, o benefício de ordem é fundamental. Se ele tiver renunciado, ele, fiador, os bens dele serão penhorados, expropriados, e a única forma dele sair com relação a essa situação de retirar o patrimônio dele da asta pública, quer dizer, a venda pública dos seus bens para pagamento da execução, é simplesmente pagar a dívida. Agora, se ele não tiver renunciado, ele pode se utilizar desse benefício de ordem e requerer que sejam primeiro escutidos os bens do devedor ou do seu afiançado. Mas, para que isso ainda seja possível, ele terá que indicar bens livres e desembargados de ônus na comarca da execução. Outra situação são os bens do sucessor a título singular. Tratando-se de execução fundada em direito real ou de obrigação reipersecutória, os bens que o devedor vier a receber em função da sucessão poderão ser objeto
de constituição judicial por força do processo executivo. É óbvio que a sucessão, a execução, a constrição patrimonial, ela se limita sempre dentro daquilo que você receber. Nem mais, né, nada mais daquilo que você recebeu pode ser executado. O que nos cabe aqui definir, para um melhor entendimento, embora vocês já tenham estudado, a distinção entre uma ação de direito real ou uma obrigação rei persecutória. Né? Já for objeto de estudo, mas nunca é demais relembrar, né? Então, a distinção pura e simples é a seguinte: no direito real, o autor busca a tutela para reconhecimento do domínio ou da posse de bem móvel ou imóvel contra quem não o quer reconhecer, como, por exemplo, podemos citar manutenção, reintegração de posse, que são as ações possessórias, né? Ação de reconhecimento do domínio ou de usufruto, reconhecimento do domínio seria o uso capião, né? E dentre outras. Vocês no próximo semestre vão ter o contato, por exemplo, com as ações possessórias. Então, e de alguma forma eu falo com vocês, ou vou falar com vocês sobre o uso capião, então não há o que se preocupar. Já nas obrigações rei persecutórias, a busca é pela restituição, ou seja, é o movimento processual através do qual o credor persegue uma coisa em decorrência de relação obrigacional não cumprida pelo devedor. E aí, um bom exemplo é a locação, ou seja, o imóvel locado, ele, ao final do contrato, não é restituído pelo locatário. Então, essa é uma ação, é uma obrigação rei persecutória. O mesmo quadro pode se dar com comodato. Comodato, vocês já estudaram, empréstimo de uso gratuito de bem. Então, é a mesma regrinha. Não devolveu o bem quando solicitado ou requerido pelo comodante, melhor dizendo, né? Essa é uma obrigação rei persecutória e que pode ser objeto também de execução.